Olá a todos, bem-vindos a mais um direto da página Alquimia do Ser, os diretos semanais, à quarta-feira, da Espiritualidade Descomplicada. O tema de hoje são as autossabotagens que nós próprios cometemos sobre nós no nosso processo de evolução. Vamos falar um bocadinho de que tipo de autossabotagem estamos a falar. Há dois níveis de autossabotagem e como é que nós podemos reverter essas situações. Vou aguardar, entretanto, que comecem a chegar. Relembro que nestes diretos eu vou falando das temáticas, tenho um fio condutor, no entanto, estou sempre disponível para ir olhando para o chat e, caso existam algumas questões, algumas experiências, algo que queiram partilhar, basta colocarem o vosso comentário e então poderei responder, poderei esclarecer alguma questão que surja. Boa noite a quem, entretanto, foi chegando. Coloquem os vossos comentários se tiverem alguma questão relacionada com o tema que queiram colocar. Então, relativamente à autossabotagem, o que é que estamos a falar quando falamos de autossabotagem? Somos nós próprios, consciente ou inconscientemente, que travamos o nosso processo de evolução. Boa noite a quem foi, entretanto, chegando. No início do processo, portanto, falámos no direto anterior do despertar espiritual. No início do nosso processo, nós vamos integrando informação, somos levados com muito entusiasmo, com garra, com vontade, porque são novidades e nós queremos aprender mais, queremos saber mais, temos aquele sede de conhecimento que falámos no direto anterior. O que acontece é que, passado algum tempo, nós começamos a desmotivar, começamos a perder o gás, por assim dizer, começamos a ficar sem aquele entusiasmo e tudo à nossa frente, no nosso caminho, parece tornar-se mais difícil. Parece que o nosso caminho só tem pedregulhos que nos impedem de avançar. Então, podemos identificar dois tipos de autossabotagem, dois níveis, se assim o quisermos. Temos o nível do ego, da autossabotagem, e temos o nível de alma para a autossabotagem. Relativamente ao nível de alma, é diferente do nível do ego, porque é quando nós estamos no nosso percurso, no nosso caminho, no caminho que nós escolhemos para a nossa vida, e, no entanto, começamos a ter bloqueios porque não estamos inteiramente alinhados com aquilo que nós somos realmente. Portanto, o nosso caminho não está alinhado com quem nós somos. Já vamos falar ao pormenor desta componente. Então, quando nós temos a autossabotagem do ego, nós estamos numa situação que é baseada nos nossos instintos de sobrevivência. É uma parte muito primitiva de nós próprios que interpreta qualquer novidade que surja na nossa vida como uma ameaça. Então o ego, que faz parte de nós, faz parte da nossa componente humana, faz parte, tal e qual como a mente, daquilo que nós somos enquanto seres humanos na terceira dimensão, o ego vai criando algumas armadilhas para que nós nos possamos defender daquilo que é a novidade. Começamos a perder interesse, começamos a procrastinar, a adiar as situações. Eu estou a ver aqui alguns comentários que têm a ver com tarô, não é o tema que nós estamos a tratar, são diretos de espiritualidade, não têm a ver com tiragem de cartas, portanto não vou estar a responder a nenhum tipo de questão relacionado com questões pessoais, tiragem de cartas. Então o ego vai criando algumas armadilhas para nos defender das novidades, portanto a dita perda de interesse, a procrastinação, o adiar de situações na nossa vida, a distração, nós estamos sempre distraídos daquilo que nós nos propusemos a fazer. Um desconforto que é irracional, nós não compreendemos porque é que nos sentimos desconfortáveis com determinada situação na nossa vida, e mesmo o medo, termos medo de avançar, termos medo de agir e não conseguimos agir nem avançar porque nos sentimos bloqueados pelo medo. Este tipo de autossabotagem vai nos atingir no princípio de qualquer desafio na nossa vida. E por isso, quando nós iniciamos um processo de qualquer situação, por exemplo, o início de um curso, o início numa nova atividade profissional, passado algum tempo, alguns dias, nós podemos sentir este desinteresse ou queremos adiar alguma decisão, alguma situação que nós temos que
começar a implementar, precisamente porque o ego vai começar a combater aquilo que é uma novidade, aquilo que é uma mudança na nossa vida. Então, isto acontece também, por exemplo, no caso das pessoas que se iniciam, fazem sincronizações em Reiki. Existe um processo de 21 dias para autotratamento, para integração daquilo que foi o trabalho feito na sincronização em cada um dos níveis. Há muitas pessoas que iniciam e reiniciam constantemente esse autotratamento para integração, porque o ego está a sabotar aquilo que é um processo de 21 dias para integração. O nosso cérebro, a nível neurológico, demora 21 dias sempre a adotar um novo hábito, uma nova situação na nossa vida. Portanto, sempre que nós adiamos ou não conseguimos levar até ao fim alguma situação, nós estamos a ser autossabotados e estamos realmente a contrariar aquilo que é o nosso caminho, deixando que o ego fale mais alto. Estou a ver aqui comentários relativamente a tiragens de tarô, não é o efeito destes diretos. À quarta-feira falamos de questões de espiritualidade. Não vou estar a responder com tiragens de cartas. Retomando, então, a autossabotagem do ego vai estar aqui no início de qualquer desafio e mesmo noutras situações, a nível espiritual, das nossas descobertas a nível espiritual, o ego vai tentar contrariar também, portanto vai estar no início desses novos desafios na nossa vida. O ego vai tentar contrariar e armadilhar esse novo caminho. Como é que nós podemos interpretar estes bloqueios que vão acontecendo no nosso processo? O bloqueio surge e nós deixamos o ego agir, paramos, bloqueamos e pensamos que somos menos do que aquilo que nós esperávamos, que não conseguimos fazer aquilo a que nos propusemos, que não somos capazes. E tudo aquilo que era o nosso entusiasmo no início vai desaparecendo, vai se esfumando. Isto é precisamente o que o ego procura, para que nós nos limitemos, para que continuemos submissos àquilo que o ego e a Matrix quer que nós sejamos, que é muito menos do que aquilo que nós na realidade somos. Portanto, todos nós passamos por estes momentos na nossa vida, por vezes, várias vezes ao longo da nossa vida, e aquilo que nós precisamos de saber é que está tudo certo connosco, portanto não temos nenhuma anomalia por acharmos que de repente não conseguimos fazer as coisas e bloqueamos. Simplesmente precisamos de continuar. Esse é o truque para ultrapassar as situações, é continuar. Apesar de não nos apetecer, apesar de nos sentirmos com menos entusiasmo, com menos vontade, com menos determinação, é continuar e ir buscar essa determinação, essa coragem, essa persistência muito fundo dentro de nós, porque ela existe dentro de nós, não desistir nunca, embora o ritmo possa abrandar. Nós podemos diminuir a velocidade, porque não sentimos aquele entusiasmo para levarmos as coisas avante com muita rapidez e com entusiasmo, com força, mas não parar nunca. E, portanto, mantermos a atividade, mantermos o movimento para conseguirmos depois perceber se realmente é uma situação do ego que desaparece ou se é uma outra situação. Mas, aparecendo este desconforto no início de um desafio, seguramente é uma interferência do nosso ego. É importante também que nós saibamos que somos capazes de ultrapassar esta autossabotagem. Portanto, não estamos limitados por esta autossabotagem. Só se nós ouvirmos o nosso ego, pararmos e não continuarmos o nosso caminho. O outro nível de autossabotagem é a autossabotagem ao nível da alma, que é ligeiramente diferente. Nós já estamos num caminho, portanto, encetamos um caminho, seja a nível espiritual, seja da nossa atividade pessoal e que tem a ver com a nossa evolução, com o nosso percurso de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Estamos num caminho que não está inteiramente alinhado com aquilo que nós somos, com a nossa verdade interior, com a nossa essência, e por isso o universo vai nos proteger e vai nos dizer: o caminho não é por aqui. É preciso um reajuste, é preciso parar um bocadinho, repensar, reajustar. E isso é durante o caminho, não é no início. Portanto, aqui a diferença entre
A autossabotagem do ego e a autossabotagem da alma é o momento em que acontece. Quando nós estamos a iniciar o percurso, nós podemos ter a autossabotagem do ego. O nosso ego dizer, não vais por aí porque não és capaz, e nós temos o que é o bloqueio e é a sensação que devemos parar. Mas aí é precisamente o contrário, é continuar. Já estamos há algum tempo no nosso caminho e de repente começamos a sentir desmotivados, a duvidar, a achar que o caminho não é para ali, que não somos capazes, que não conseguimos, é a autossabotagem da alma. É porque existe alguma coisa, algum pormenor, algum objetivo, algum ponto naquele caminho que é preciso reajustar, porque não está alinhado a 100% com aquilo que nós somos. Pode acontecer porque nós estamos a seguir um caminho que não é para nós. Por exemplo, alguém nos disse que o nosso caminho era, imaginemos, porque há pessoas que perguntam relativamente ao propósito de vida e que nós encaminhamos e dizemos para qualquer situação. Não é aquilo que eu costumo fazer, porque eu não digo qual é o propósito de vida da pessoa, porque cada um de nós é que sabe o seu propósito de vida. Mas imaginemos que alguém, enquanto terapeuta, encaminha uma pessoa e que direciona a pessoa dizendo que o seu caminho é por determinada forma, que tem que fazer aquela missão na sua vida. Estarmos a seguir aquilo que outra pessoa nos diz que é o nosso caminho, pode não estar inteiramente alinhado com aquilo que é a nossa verdade, com aquilo que é realmente o nosso propósito. Ou estamos a imitar aquilo que é o percurso de outra pessoa, porque nos sentimos inspirados por aquilo que aquela pessoa desenvolveu, porque gostaríamos de ter o mesmo tipo de caminho. Não significa que seja o nosso caminho, ou que seja inteiramente assim. Temos que ter a consciência que o nosso caminho não é igual ao de outras pessoas, pode ser parecido, mas não será igual ao de outras pessoas, e que é nosso, é construído através da nossa verdade interior, daquilo que está em alinhamento com o nosso eu. E, portanto, é sempre necessário nós nos ouvirmos e irmos aperfeiçoando o rumo que vamos construindo de acordo com aquilo que vai acontecendo e que vamos então percebendo se está alinhado com a nossa essência. Este bloqueio da autossabotagem da alma nunca acontece no início de um processo, ou de um desafio, ou de uma nova situação na nossa vida. Nós já estamos a vivenciar essa situação e a nossa alma permite-nos experienciar essa situação, porque é melhor nós termos uma experiência que não está 100% alinhada com aquilo que nós somos, do que estarmos estagnados, estarmos parados e não termos qualquer tipo de experiência. O que a nossa alma procura é a ação, é movimento, é dinamismo e a experiência. Experiência é igual à aprendizagem. Tudo aquilo que nós podemos experienciar na nossa vida é aprendizagem. E é isso que a nossa alma procura. Portanto, mesmo que não esteja 100% alinhado, vai-nos trazer algo enquanto aprendizagem. Se sentimos desânimo no início do processo, estamos a falar da autossabotagem do ego, mas se após algum tempo de nós estarmos dedicados a uma situação, de estarmos a investir de investirmos a nossa energia para desenvolvermos, para crescermos naquele caminho, e depois começamos então a sentir esse bloqueio, é uma autossabotagem da alma. E, inclusive, começamos a não ver resultados. Os resultados que nós esperávamos obter por esse caminho, eles falham em existir ou não surgem da forma como nós esperaríamos ou não surgem de todo. Isto significa que nós precisamos fazer um ajuste no nosso caminho para realinharmos o nosso caminho com a expressão do nosso eu, da nossa essência. Perante o bloqueio, é como se fosse um muro à nossa frente e nós podemos tentar ultrapassar de várias formas, com vários esforços que nós podemos empreender, contornar, escavar um túnel por baixo, passar por cima, podemos fazer o que quisermos, derrubar o muro, tentarmos derrubar o muro, simplesmente não vamos conseguir, porque é um bloqueio colocado pela nossa própria alma, para nos dizer, atenção, é preciso ajustar aqui alguma coisa, o caminho não é exatamente assim. Não quer dizer que não seja por aqui, mas não é exatamente assim. É necessário avaliar, reajustar e depois então fazermos o nosso caminho novamente. E há pessoas que insistem, talvez por teimosia, e isto é uma questão do ego, teimosia de nós persistirmos. Não, se os outros conseguiram, eu também vou conseguir. Não quer dizer que o nosso caminho seja esse, ou que seja exatamente assim, porque o caminho de cada pessoa é o caminho de cada pessoa. Portanto, nós estamos na nossa teimosia,
a tentarmos e voltamos a tentar e a batermos com a cabeça constantemente naquela parede, naquele muro que está à nossa frente, não nos vai trazer nenhum benefício. E quanto mais nós insistirmos nessa situação que precisa de ajuste, potencialmente, mais tempo vamos demorar para acertar o passo. E podemos ter alguns resultados que não são de todo benéficos, porque o universo depois vai-nos começar a dizer: não é assim que o caminho se faz, não é por aqui, não é deste modo. E então vamos recebendo avisos de outras formas para começarmos a entender que precisamos de fazer o ajuste. Então, como é que nós podemos ultrapassar estas autossabotagens? Se nós temos uma autossabotagem do ego, portanto, no início de um percurso, no início de um desafio, vamos fazer um curso, vamos fazer uma formação, vamos ingressar numa nova atividade profissional, estamos entusiasmados com o início, vamos avançar com toda a garra e depois de repente começamos a perder o gás e começamos a perder o entusiasmo, começamos a achar que não somos capazes ou que o caminho não é para ali. Autossabotagem do ego. Qual é o truque? Não parar. Continuar. Irmos buscar a nossa resiliência, irmos buscar a nossa determinação e a nossa persistência para conseguirmos avançar no nosso caminho. Se nós paramos e desistimos, logo que o nosso ego faz a primeira armadilha, o ego vai interpretar como: estes são os limites a partir dos quais não é possível ultrapassar. Quando nós tentamos um novo desafio, porque achamos que aquele não é para nós e vamos tentar outra coisa diferente, não vamos conseguir avançar na mesma e vai ser ainda mais difícil, vai ser pior ainda. Porque o nosso ego vai interpretar como: o limite é ali, portanto, não vamos conseguir avançar mais. É algo que nós precisamos de saber, que nós somos capazes de controlar o nosso ego, não é abafar nem fingir que ele existe, porque ele existe e tem que existir. Simplesmente não tem que controlar a nossa vida, nem as nossas decisões, nem o nosso rumo. Então nós é que vamos vencer o ego, mergulhando bem fundo dentro de nós, procurando a nossa força interior, o nosso poder pessoal, a nossa determinação, a nossa coragem para avançarmos. A um ritmo mais lento se for necessário, mas avançando sempre. Podemos ir mais devagar, mas qualquer avanço é melhor do que estarmos parados. E desse modo nós conseguimos ultrapassar esse bloqueio, porque o nosso ego depois começa a interpretar como realmente é para continuar. Afinal, nós conseguimos ultrapassar as situações e podemos fazer este caminho. Quando existe a autossabotagem da alma, nós estamos já no percurso, estamos no caminho, podemos já ter tido este bloqueio, autobloqueio, autossabotagem do ego no início, já ultrapassamos essa situação, continuamos o nosso caminho, as coisas até começaram a fluir mais naturalmente, de uma forma melhor, estamos novamente com entusiasmo e de repente há uma quebra novamente. O truque é parar. Neste caso é parar, porque já estamos num caminho e é necessário reavaliar o caminho. É necessário ver se está alinhado com o nosso eu, se nos sentimos confortáveis com aquela situação a 100%, se os nossos objetivos estão de acordo com aquilo que é o nosso propósito, com aquilo que nós nos propusemos fazer enquanto alma, porque estes tipos de bloqueios só surgem após nós já estarmos no caminho, já estarmos a vivenciar essa experiência. Só conseguimos sentir se o rumo está certo se nós estivermos no processo. Se estivermos ainda a iniciar, ainda não conseguimos vivenciar todas as opções, todas as situações, todas as experiências desse caminho, nós não conseguimos avaliar se realmente está a 100% alinhado com o nosso eu. Depois de percebermos isso tudo, normalmente após aquela primeira paragem que o ego nos obriga a fazer, que nós não paramos, nós continuamos, nós persistimos, pode ter um período de 3, 4 semanas até que possa acontecer esta autossabotagem da alma. Isso significa que, se tivermos esta autossabotagem da alma, é para nos realinharmos e para entrarmos em contato com o nosso eu e com aquilo que é o nosso caminho. E, portanto, há uma oportunidade que o universo nos dá para nos alinharmos com a nossa centelha divina e com aquilo que é o nosso caminho, a nossa missão. Isto faz com que, a partir daí, a partir do realinhamento, nós percebamos que o caminho não é uma luta.
o caminho é construído passo a passo, mas não é difícil, não é uma luta. Portanto, é preciso nós sabermos passar por estas fases para podermos avançar no nosso caminho de evolução. O caminho de evolução não é um caminho linear, não é estático. Vamos sempre libertando experiências que já tivemos e vamos nos reinventando à medida que vamos construindo o nosso caminho, vamos integrando novas experiências. E o universo é cíclico. Tudo no universo é cíclico. Como os orientais dizem, tudo é cíclico. A nossa vida também é. A partir do momento em que nós começamos a evoluir, o caminho não é em linha reta. Nós vamos sempre tendo a necessidade de libertar algumas situações e podemos integrar novas situações. Por exemplo, como eu, quem trabalha como terapeuta, no início pode começar a trabalhar com algumas terapias que ao longo do caminho vai tendo estas autossabotagens da alma para perceber que há situações que já não se alinham com a sua evolução, com a sua energia e que é preciso libertar algumas terapias e começar a fazer outras. Ou aprofundar o trabalho de uma outra forma, trabalhar a abordagem de uma outra forma. É isso que estamos a falar quando é a autossabotagem da alma. Portanto, temos aqui no nosso processo de evolução 2 momentos que podem acontecer. O que é importante é nós sabermos ultrapassar, quer um quer outro, mas com as ferramentas adequadas, da forma correta. Para não pararmos cedo demais, por exemplo, quando temos a autossabotagem do ego, paramos e não conseguimos evoluir, não passamos dali, porque vivemos com base nos nossos instintos primitivos, com base no medo, com base na procrastinação, no desinteresse. E na autossabotagem da alma é sabermos parar no momento certo para reavaliar. Aí são situações diferentes. Quando eu pus a indicação do tema para o dia de hoje, coloquei que também acontecia a mesma coisa para o processo de cura. Muitas vezes há quem procure terapeutas na crença, porque é mesmo a palavra correta, na crença, de que o terapeuta vai curar aquela pessoa, que vai retirar o sofrimento, que vai retirar todos os medos, que vai retirar tudo aquilo que aquela pessoa tem. O terapeuta, a sua função é orientar, é ajudar, dando as ferramentas que aquela pessoa naquele momento poderá não ter para chegar ao ponto de autocura. Mas não vai fazer o trabalho pela pessoa. Cada um de nós, no seu caminho, e nós terapeutas também fizemos exatamente o mesmo caminho, é procurarmos o nosso equilíbrio através do nosso próprio esforço, de olharmos para dentro e procurarmos o nosso processo de autocura. Isso passa por uma tomada de consciência e da consciência, sobretudo, de que queremos avançar, de que queremos ultrapassar determinadas situações que existem em nós e na nossa vida. Isso implica que quem faz cursos, formações ou quem procura terapeutas para fazer terapias em sequência, em catadupa, só porque sim, porque vou experimentar se resulta, vou ver se desta forma consigo resolver, não vai obter grandes resultados, porque é necessário ter o foco, necessário ter a tomada de consciência para conseguir então ultrapassar as situações que existem no seu eu para trabalhar, para poder retirar aquelas camadas de densidade, para chegar à sua essência. Portanto, aqui nós também nos autossabotamos, procurando tudo aquilo que aparece à nossa frente, embora possa não servir para o nosso próprio processo, porque aquilo que resulta numa pessoa não quer dizer necessariamente que resulte noutra. Temos que nos adaptar, temos que sentir aquilo que estará mais adequado para a nossa energia e para o nosso propósito. E isto estamos a falar tanto no processo de evolução quanto no processo de autocura. Portanto, aquilo que eu vos queria transmitir sobre estes 2 tipos de autossabotagem já vos transmiti. Se tiverem alguma questão para colocar, coloquem então agora. Vou guardar aqui alguns momentos. Eu vi aqui alguns comentários, entretanto, mas que não têm a ver com a temática do dia de hoje, porque hoje não estamos a fazer tiragem de cartas. Aconselho sempre a verem o título dos diretos para perceberem qual é o intuito dos diretos e o que é que estamos a falar, e sobretudo as datas, para não estarem a responder a diretos de há um mês a aguardarem que tenham uma resposta, e claro que não vai acontecer. Aguardo então para ver se alguém quer colocar alguma questão, se tem alguma experiência para partilhar.
Relativamente a estas autossabotagens, já passei pelos 2 níveis, portanto, mais do que uma vez, claro. A autossabotagem do ego, sobretudo no início, porque eu contrariei aquilo que seria o meu caminho, porque achava, precisamente, porque o ego me estava a dizer que eu não era capaz e que este caminho não era para mim, e portanto não queria começar este caminho de trabalho na espiritualidade e com a energia. E depois, ao longo do caminho, vão surgindo fases em que nós precisamos de reajustar e aparece a autossabotagem da alma para nos fazer perceber que aquilo que nós estamos a fazer naquele momento pode não estar inteiramente alinhado com o que nós precisamos de fazer, ou com a nossa energia, ou que precisamos de libertar algo que estamos a fazer e que não é para continuarmos. E há sempre uma reinvenção ao longo do processo. Por isso, vocês veem também alterações daquilo que nós fazemos em termos de trabalho, terapias que fazemos e deixamos de fazer, depois no momento mais à frente já é para voltar a fazer, é conforme aquilo que está alinhado com a nossa energia e com o nosso caminho. Queremos construindo de uma forma dinâmica o nosso caminho, porque não é estático. Não estou então com nenhum comentário, com nenhuma questão. Vou terminar então o direto por aqui. Voltarei para a quarta-feira que vem com um novo tema ou sem tema, não sei ainda o que é que vai acontecer. O tema de hoje foi poucas horas antes do direto que me foi mostrado qual é que seria o tema. Estão aqui, entretanto, algumas questões. Qual a autossabotagem mais difícil de ultrapassar? Catarina Martins. Eu diria que é do ego quando nós não temos a consciência de que é uma autossabotagem do ego. Quando achamos e ficamos na crença convictos de que o ego tem razão nas armadilhas que nos coloca e que nós realmente não somos capazes daquele caminho e que não conseguimos avançar. Limitamos-nos por acreditar no ego. E talvez esse seja o mais difícil de ultrapassar, sobretudo quando são as primeiras vezes que nós nos deparamos com estas situações na nossa vida. Quando nós passamos uma dessas situações uma primeira vez, quando passamos por ela pela segunda vez, nós já começamos a identificar aquilo que poderá estar a acontecer. Ainda que nos possamos deixar levar, mas já começamos a perceber o que é que está a acontecer. E a autossabotagem da alma, nós sentimos que as coisas não estão a fluir e já estamos no caminho, portanto já começamos a fazer alguma coisa, ou já começamos um curso, ou já começamos uma atividade profissional e de repente as coisas começam a ficar mais lentas ou mesmo bloqueadas. É para repensarmos e, portanto, a postura é diferente. É preciso que saibamos em que momento do percurso está a acontecer este bloqueio, esta autossabotagem, para conseguirmos avaliar e conseguirmos tomar a postura correta. Quando é uma autossabotagem do ego, é continuarmos, não desistirmos, e quando é uma autossabotagem da alma, é preciso parar para refletir, para sentir, para realinhar com aquilo que é o caminho, com aquilo que está alinhado com o nosso eu. São momentos diferentes, situações diferentes e que vamos conseguindo depois a perceber, à medida que vamos tendo estas experiências, vamos começando a perceber quando é que elas acontecem e começamos a identificá-las e a saber lidar com elas. Elas vão continuar sempre a acontecer ao longo do nosso caminho, as do ego também, não é por mais evoluídos que nós achemos que somos que deixamos de ter ego, porque estamos encarnados na Terra, estamos na terceira dimensão, então temos ego, e o ego vai constantemente tentando travar aquilo que é a novidade, aquilo que são os nossos progressos na nossa vida, os novos desafios que se vão colocar. Portanto, isto vai continuar sempre a acontecer. Aquilo que difere é a forma como nós identificamos as situações e como é que lidamos com elas. Portanto, torna-se mais fácil depois de nós lidarmos com elas porque temos consciência do que é que está a acontecer. Sónia Neves, que já passou pelos 2 níveis mais do que uma vez, sim, é o que é o suposto nós, ao longo do nosso caminho, vamos passando por estas experiências mais do que uma vez. Mais alguém tem algum comentário, alguma questão que queira colocar? Caso contrário, voltaremos então na próxima quarta-feira, ou com um tema atribuído, ou com um tema em aberto, portanto, com aquilo que depois queiram questionar. Volto a frisar que os diretos de quarta-feira não são diretos para tiragem de cartas, portanto, não são para mensagens dos anjos, são única e exclusivamente direcionados para esta temática da espiritualidade descomplicada, para irmos falando de temas da espiritualidade
que podem suscitar dúvidas que ao longo do nosso caminho nós precisamos de esclarecer para estarmos mais confortáveis e para nos sentirmos mais seguros, porque é normal, sobretudo no início do processo, que tenhamos algumas dúvidas e que seja um bocadinho assustador para cada um de nós este iniciar do nosso processo de evolução. Só ver aqui o chat. Grata pelo feedback. Sónia, grata. Vou então terminar o direto por hoje, uma vez que não tenho mais nenhuma questão, mais nenhum comentário. Se quiserem colocar depois, o vídeo vai ficar disponível para visualização aqui na página e também no meu canal do YouTube. Vão poder então visualizar novamente, vão poder colocar o vosso comentário, a vossa questão posteriormente, ou se quiserem enviar uma mensagem privada, também podem fazê-lo. Voltarei então na próxima quarta-feira com outro direto para podermos falar mais um pouco sobre algumas questões de espiritualidade. Estou muito grata a quem esteve comigo em direto, a quem colocou algumas questões, a quem interagiu e a quem depois for ver o vídeo em diferido. E aguardo por vocês numa próxima oportunidade para os diretos com as mensagens dos anjos e todas as quartas-feiras com os diretos da espiritualidade descomplicada. Gratidão.